precisa mais de saúde e bem-estar. Hoje o nosso tema é suicídio. Nós precisamos conversar sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Hugo de Lira, que é enfermeiro sanitarista, especialista em saúde mental, docente da Faculdade SESMAC do Sertão, mestre em educação e coordenador do Projeto Sementes. Hugo, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma felicidade estar aqui com vocês e partilhar um pouco, né, daquilo que a gente sente, do que a gente está vivendo. E dar um clique na esperança para todos. Isso. E também estou com a psicóloga Mônica Leal, que é especialista em saúde mental, psicóloga da Unidade de Emergência do Agreste. Mônica, obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu. Eu trabalho há 14 anos na unidade de emergência e por dia eu atendo de 5 a 6 tentativas de suicídio. É muito alto. Então, a gente estava vendo alguns dados. No Brasil, são 6 a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Arapiraca, nós temos o dobro disso, 12 a cada 100 mil. A gente estava conversando que a cada 4 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Ou seja, nessa abertura do programa, praticamente de 15 a 30 pessoas já cometeram suicídio, né? Por que Arapiraca? Por que nós temos o município? Que característica nós temos para estar com esses números tão altos? Envolve grandes situações, né? Culturais, antropológicas. Hoje a cidade cresceu de uma forma muito rápida. Isso houve uma mudança, né, que afeta do externo para o interno. Né? E aí as emoções foram criadas em outros ângulos e precisamos ver toda essa conjuntura, né? E já vem do próprio homem, né, antropologicamente, esse pensamento de acabar com a sua dor. E aí ele se submete a essa tentativa de acabar a dor com o suicídio. Em Arapiraca, nós temos uma sociedade que precisa de um pouco mais de alerta, precisa de um grito em dizer assim, precisamos ser mais suaves, precisamos ser mais inteligentes emocionalmente. E aí, vocês são idealizadores de alguns projetos. Você é do Projeto Semente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. E você criou um grupo, né, Mônica? Eu criei o primeiro grupo municipal no Brasil todo sobre o suicídio. Por quê? Essa questão me incomoda bastante, são 14 anos e por dia, como eu falo, eu atendo uma média de 5 a 6 tentativas de suicídio, principalmente na idade jovem. O que foi que eu resolvi fazer? Nós resolvemos pegar todas as instituições de saúde do município de Arapiraca, com as universidades, tá certo? E traçar um projeto que vai passar pela Câmara Municipal, pela Câmara Legislativa e pelo Poder Executivo, para que as estratégias que melhorem estudar as causas e também os planos de ações para prevenção. Quero falar que a unidade de emergência está avante nesse processo, por quê? Porque há mais de 1 ano e meio, o grupo do Núcleo de Segurança do Paciente, junto com o Serviço Social e outros profissionais, nós damos palestras de prevenção ao suicídio há mais de 1 ano e meio para familiares, visitantes e acompanhantes. E lá mesmo na palestra nós detectamos alguns sintomas e já encaminhamos ali dentro mesmo da UE. E o que a gente quer com isso? Que essas pessoas que ouvem as nossas palestras possam ser agentes multiplicadores para mudar a realidade local das suas comunidades. Até porque, como a gente falou, os números de Arapiraca são altos, né? São bem altos. O município como um todo tem que se mobilizar, sim. Nós fizemos uma entrevista com o Charles Petuba, que é assistente social, e ele falou como as unidades de saúde estão tentando chegar mais próximo das escolas. Isso. Porque o tema suicídio, ele, como você falou, é antropológico. Né? Mas ele explodiu no Brasil no início do ano, quando se veio à tona o jogo Baleia Azul. Vamos ver o que é que o Charles falou. Vamos lá. Na minha atuação enquanto assistente social nos territórios a qual eu desenvolvo meus trabalhos, a gente começou, na verdade, fazendo um trabalho voltado ao bullying, ao combate ao bullying na escola, já que é uma área que assim, demandava bastante serviço, trabalho para a gente. E nesse cotidiano, aproximadamente de 1 ano e meio, desenvolvendo esse trabalho de combate ao bullying, a própria realidade foi mostrando que nós
tínhamos, na verdade, que ampliar esse horizonte e falar também da questão da automutilação. E aí, mais ou menos um ano de trabalho falando sobre a automutilação, também a própria realidade foi impondo para que a gente falasse da Baleia Azul. Esse jogo Baleia Azul, ele foi ele foi discutido, na verdade, começou-se a falar em abril de 2017, abril desse ano. É uma discussão relativamente nova e que a gente, né, enquanto Arapiraca, não podíamos ficar longe, distante, na verdade, dessa realidade. Até porque Arapiraca também tem os seus problemas, né? O Arapiraca tem um índice de suicídio, tem um índice de diversos problemas e aqui nós temos que realmente fazer algum trabalho. O nosso trabalho, na verdade, baseia-se em quê? Nós desenvolvemos algumas oficinas nas escolas, né, que a gente atua. Nós temos um território a qual temos a nossa área de abrangência e nesse território a gente vai estar desenvolvendo oficinas com os jovens, geralmente pré-adolescentes e adolescentes. Nesse trabalho nós focamos a questão do valor mesmo da vida, da autoestima deles e também levantamos discussões acerca desses problemas que a sociedade anda vivenciando, como é o caso do jogo Baleia Azul. A gente não vai ensinar nem explicar o que é o jogo, porque aí nós estaremos fazendo vamos dizer assim, uma política contrária. A gente vai justamente discutir o problema para fazer com que a sociedade, né, esses adolescentes, eles fiquem atentos, cientes do problema. E a gente também atua juntamente com os profissionais de saúde. Nós já desenvolvemos algumas ações, oficinas dessas, com agentes de saúde de alguns territórios, orientadores sociais também do serviço de convivência e outros atores que são importantes a gente trabalhar, mas o foco realmente são os adolescentes. Uma vez nós trabalhamos essas oficinas nas escolas, obviamente a gente vai ficar um pouco mais sensíveis com algumas situações que podem aparecer, né? O objetivo é fazer com que esses adolescentes eles fiquem realmente empoderados desse assunto e a partir daí eles possam ser mais firmes, mais fortes para superar. Uma vez que nós detectamos assim alguns casos mais especiais, a gente vai estar fazendo justamente ou aconselhamento, escuta qualificada, no meu caso, né, que sou profissional do serviço social, e a partir daí, se vê que há uma necessidade, a gente vai estar encaminhando diretamente com os psicólogos da rede. E a partir daí, a gente vai estar fazendo esse link com esses profissionais para ver como é que anda essa situação. É mais ou menos dessa maneira que a gente está colaborando e fazendo a nossa parte. E é isso que a gente gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês. Que vocês, né, seja pai, seja professor, profissional, qualquer pessoa, independente de qual seja a sua função social na vida desse adolescente e até de algumas crianças, você fique atento, observe esse seu adolescente, esse seu filho, essa pessoa, para você estar sempre acompanhando ele, porque o perigo está rondando em todos os lugares. E é isso que nós queremos deixar para vocês. Fiquem alertas. Eu queria parabenizar mais uma vez o Charles pelo brilhante trabalho que ele desenvolve no município. Eu conheço particularmente, vejo o esforço que ele faz, esse trabalho que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, faz, em conjunto com outros setores do município, como é o caso da educação, onde ele faz um trabalho muito forte nas escolas, quando se trata com relação ao bullying, com essa questão da baleia azul, que ele bem informou. E outro tema bastante relevante dentro do suicídio é o tema bullying, né? Verdade. Uma grande verdade, porque o bullying é um start para o caminho do suicídio, porque se trata da introversão, não é? Então, quanto mais se interioriza e se fica, é como um fogo dentro do gelo, né? Ele vai ali derreter e depois explodir. E aí, o bullying é exatamente isso, né? É esse grito que não é dado, é essa interiorização que fica amargurando a afetividade, a emoção e dando esse caminho. E aí a gente precisa realmente, a psicóloga é um dos... Um instrumento importante. Um instrumento importante para trabalhar isso também. Renata, eu acredito que o bullying ou qualquer tipo de suicídio
ele deva ser trabalhado desde quando a criança vai para o maternal ou para uma creche. Por quê? Porque as nossas escolas hoje em dia estão muito mais preocupadas com o desenvolvimento da inteligência cognitiva e estão esquecendo a inteligência emocional. Não adianta formar grandes cientistas com caráteres agressivos, que vão também ter o bullying no trabalho, o bullying contra a sociedade. Então, a grande prevenção, ao meu ver, está na educação. Então, o Charles está de parabéns, porque está indo nas escolas, tá certo? E acredito também que não se restringe só à escola, mas também deve-se fazer o trabalho primário de prevenção nos NASS, nos PSF, etc., com a família, e deve também fazer o trabalho com a comunidade em geral. Aí entra o papel da imprensa. Você está de parabéns por abordar isso, porque a imprensa tem medo de abordar isso. Por quê? Porque ela acha que vai influenciar. Não, você vai influenciar se você incentivar, mas se você prevenir, você vai alertar e vai encaminhar as pessoas para o caminho correto da prevenção. E a gente, esse programa de hoje, na verdade, nós somos procurados, né, Hugo? Sim. Hugo é coordenador do Projeto Sementes, que é um projeto lindíssimo, de apoio a pessoas que têm pensamentos tendenciosos ao suicídio ou pessoas que já cometeram suicídio. Exato. Eu vou querer que você converse sobre o programa, mas a gente teve uma conversa também com uma integrante do Projeto Sementes, que é um projeto de apoio a pessoas que têm pensamentos tendenciosos ao suicídio ou que já tentaram suicídio. Vamos ver como foi a entrevista. Qual a sua idade? Eu tenho 23 anos. Hoje você é casada, solteira? Hoje eu sou solteira. Quantas vezes você chegou a tentar o suicídio? 2 vezes. O que passou pela sua cabeça das vezes que você pensou e tentou executar a ação? É porque tudo é muito confuso. Então, eu já tinha um processo depressivo antes, juntou eu morando sozinha, a carência de estar sem ninguém por perto. Foi daí que eu conheci uma pessoa e casei com essa pessoa. Essa pessoa, com um certo tempo, chegou a me bater, a me trair muito. Então, a minha autoestima, a minha fraqueza foi toda lá para baixo. E daí que veio os pensamentos, que eu não merecia, que eu não podia, que nada de bom era bem-vindo para mim. Você chegou a procurar a ajuda de alguém, a comentar essa sua insatisfação, essa sua tristeza com algum amigo, com alguém da família? Não cheguei a procurar ninguém. Já foi a minha família quem percebeu que eu precisava de ajuda. Hoje, o que é que você está fazendo de tratamento? Hoje eu tenho a minha psicóloga, tenho o meu psiquiatra e tenho o Projeto Sementes, que está me ajudando bastante, me dando um apoio enorme. E faz quanto tempo desde a última tentativa? Faz 1 semana. Hoje, como é que você se sente 1 semana após a última tentativa? Eu me sinto ainda angustiada, é muito confuso ainda para mim te dizer isso. Mas eu estou tendo uma força muito grande da minha família, de todos os meus amigos, então está me ajudando bastante. O que é que você vê como futuro hoje, depois de 1 semana após a última tentativa? No futuro, eu não vejo ainda muita coisa, mas com essa força da minha família e do projeto, eu consigo me restabelecer, eu consigo pensar e ver a vida de outra forma, a olhar para o outro diferente, a ver que problemas vão existir e que eu vou ter que superar, independente. E uma forma de superação é você estar aqui abrindo o seu coração. Essa sua fala está ajudando muita gente. Que bom, eu fico feliz com isso. É mais uma forma de me levantar,
sabendo que eu estou ajudando alguém. Tá, com certeza. E a gente queria agradecer você de coração por estar tendo essa força. Talvez até que essa força seja até um gatilho para que você comece a ver um futuro. E que a gente te deseja é que você consiga ver uma luz, que sempre tem luz no fim do túnel, e que a gente veja no projeto uma forma de até ajudar outras pessoas. Porque ter vindo aqui, ter a coragem de que você está tendo, uma semana depois de ter tentado, isso é uma forma também de você ajudar outras pessoas. Obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, no final dessa gravação, diretores, câmeras, todos estavam emocionados. E foi realmente uma entrevista emocionante. Sim. Que ainda emociona. E o Hugo, ela falou duas coisas que eu queria conversar, uma principalmente. Primeiro, como é que vocês conseguem perceber alguém que esteja gritando por ajuda? Porque o que ela falou foi, eu perguntei a ela, você pediu ajuda, você comentou com algum parente, com algum amigo? E ela disse que não. Mas como é que a gente pode perceber isso, mesmo sem a pessoa pedir ajuda? Ou até mesmo sem entender a necessidade dessa ajuda. Eu entendo que um dos primeiros fatores é a retração, né? Então essa retração, eu não convivo mais com a minha família, eu não convivo mais com os meus amigos, os meus colegas, eu não tenho interesse de ir mais à faculdade, as coisas perdem o gosto, o sabor. Então, a partir do momento que perde o sabor, o sinal está dado. Ou seja, é ter aquele olhar Clínico. Eu não vou dizer, não vamos falar em clínico, porque a gente vai falar no olhar de uma mãe, de um amigo, de um irmão, mas ter sensibilidade. Porque às vezes a gente diz assim, é frescura de fulano. Um olhar empático. Porque às vezes as pessoas dizem, fulano nunca mais me ligou, tá com frescura, né? É uma mãe que olha assim, deve ter sido algum namoradinho, alguma coisa, e não dá importância. Pois é o que eu geralmente atendo na UE. Mas tem também o outro lado da questão que muita gente não percebe. Tem pessoas que são muito sorridentes, muito alegres e cometem suicídio. Como explicar isso? É exatamente o lado oposto. Eu vou disfarçar a minha dor dizendo que sou feliz, sorrindo o tempo todo. Então, quando a mãe e o pai chegam a dizer, mas essa pessoa é muito querida, ela é popular no colégio. Como é que ela tentou o suicídio? Verdade. Era popular em que sentido? De chamar a atenção? Então, isso já é grave. Você devia prestar atenção que ela está recebendo pouco afeto na família e com os amigos. Se ela precisa chamar atenção, uma pessoa ser o tempo todo alegre é anormal. Alegria sim, tristeza sim, mas o tempo todo uma coisa ou outra é desequilíbrio. Então, a depressão não é só o retraimento. A depressão também é irritabilidade, agressividade e entusiasmo demais. Isso para a pessoa abafar a dor que ela sente, porque na verdade ela não quer se matar. Ela quer apenas tirar essa dor e não consegue. E às vezes extrapola, ou para tristeza demais, ou para alegria excessiva. E essa questão mesmo, de não querer acabar com a vida, querer acabar com a dor. E outra coisa que ela me falou foi que ela tinha um tratamento anterior, tinha psiquiatra, tinha psicólogo, mas o projeto deu outro gás para ela. É aquela situação de estar ali com um semelhante. Sim. Porque eu acho que não existe um centro especializado em Arapiraca ainda. Então, quando um paciente desse ele é internado, ele está ali do lado de um sequelado de AVC, né, de um acidente. Mas estar num projeto como esse, que você coordena, é estar junto de outras pessoas e dizer assim, tem outras pessoas que estão sofrendo como eu. Exato. Não dividindo, mas compartilhando. A diferença é gritante do dividir e do compartilhar. O compartilhar eu me dou, né? Quando a Mônica fala, né, dessa questão de como eu estou sorrindo, mas eu estou infeliz, né? São as nossas máscaras
Personalidade vem de persona, persona é máscara. Quantas coisas nós usamos para esconder os nossos sentimentos? Porque a sociedade pede que nós estejamos sorridentes, bem, alinhados. E quando a gente está só, quem somos? É nesse momento que o grito vem. Olha, eu digo para todo mundo, e quando você veio conversar comigo e dizer, vamos fazer um programa sobre suicídio, eu disse que o objetivo do Saúde e Bem-Estar é essa. Eu digo que eu não sou apresentadora, eu estou apresentadora. E o objetivo do nosso programa é ajudar ao próximo, ajudar as pessoas. E eu acho que esse programa Suicídio, antes de ir ao ar, ele já colheu frutos. Porque no dia seguinte da entrevista, ela me passou uma mensagem. E para mim, esse programa, antes de ir ao ar, ele já está colhendo frutos positivos. Eu disse que se a gente conseguisse, com esse programa, salvar uma vida, o nosso objetivo já tinha sido cumprido. E para mim, quando ela diz na gravação que não vê futuro, que no dia seguinte ela me diz, o programa me deu um gás, eu interpreto que a partir de agora ela já vê um futuro. E aí eu parabenizo vocês dois pelos programas que vocês têm, pelo projeto que vocês têm, por todo esse apoio que vocês dão às pessoas que tentam ou que já pensam no suicídio ou que já tentaram suicídio. Porque foi através do projeto Sementes que ela começou realmente, como ela falou lá na entrevista também, ela começou a melhorar os seus sintomas. Então, parabéns aos dois, tá? E a você também, porque é uma extensão de todo esse cuidar. Isso. E nós estamos só no primeiro bloco, a emoção aqui está transbordando. No próximo bloco eu conversei com o Dr. Tiago Feijó, que é psiquiatra, no Café com Especialista. Então não saia daí, após o intervalo a gente volta. Voltamos com mais Saúde e Bem-Estar. Hoje o tema é suicídio. E eu conversei com o Dr. Tiago Feijó no Café com Especialista. Gente, vamos conferir o que foi que o Tiago falou. Vamos lá. Iniciando mais um Café com Especialista e, lógico, com oferecimento do Café Coringa. Hoje, aqui comigo, o Dr. Tiago Feijó, que é psiquiatra, e a gente vai continuar falando sobre o tema suicídio. Tiago, seja bem-vindo ao nosso café e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Renata, e estou à sua disposição. Que bom. Tiago, eu vou começar te perguntando por que esses números de suicídio vêm aumentando tanto no Brasil nos últimos anos? Realmente, Renata, a gente observa um aumento progressivo desses índices, certo? Tanto que as taxas elas vêm aumentando, por exemplo, de 1980 para 2014, a gente percebeu que houve um aumento de 27% desses índices, certo? Tanto que o índice atual hoje, médio do Brasil, fica na faixa de 6,6 suicídios para cada 100 mil habitantes. Não é um dos índices mais altos do mundo, que a gente tem países como o Japão e a Coreia do Sul, onde você atinge em torno de 24, 25 suicídios para cada 100 mil, bem mais alto. Isso. Né? Tem situações várias que justificam isso. Não somente diferenças entre os países, diferenças culturais, diferenças às vezes de baixa notificação dos casos, entre outras. Tiago, e como é que essas pessoas chegam até o teu consultório? É a família? É um pedido pessoal dessas pessoas? Como é que elas chegam até o consultório? Bom, geralmente a família leva. Geralmente o paciente Já tentou? Tem uma história de tentativa ou tem uma história de relato de vontade, de desejo suicida repetitivo, né? Vamos falar justamente dessa situação do paciente que tentou. A família está angustiada, está preocupada, está sem chão, não sabe o que fazer, né? O paciente está, muitas vezes, percebendo a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, não tem ainda a vontade de se tratar realmente. Continua com aquela vontade fixa do suicídio. Porque, dependendo da etiologia, sendo quadro depressivo, por exemplo,
a doença está lá, a doença de base está presente, entendeu? Seja ela depressão ou uma doença psiquiátrica. Em relação às doenças psiquiátricas, a gente observa que a gente tem uma porcentagem de casos e que ela decresce a partir da depressão, que é a maior causa de suicídio, né? Esquizofrenia, transtornos bipolar e também transtorno de personalidade borderline. São as principais patologias psiquiátricas que levam à ideação e à tentativa de suicídio. Além disso, além das patologias, também existem questões psicodinâmicas, que vem a ser isso. Alterações emocionais, né, consequentes a perdas, a mudanças grandes na vida do indivíduo, a impulsividade por alguma situação que não está, onde o indivíduo não está bem adaptado, certo? Que não chega a ser ainda uma patologia, não tem critérios suficientes para a gente dizer que é uma patologia, mas houve a tentativa. Então, nem sempre o indivíduo que tenta suicídio está doente, mas muitas vezes sim, a associação com patologias psiquiátricas. Neste caso, quando ele chega até você, qual é o tipo de tratamento que é oferecido nesse caso? Vamos pegar um paciente típico, né? Um paciente depressivo, um paciente que está com ideação suicida, um paciente que está realmente com vontade, com a decisão firme de cometer suicídio. Ele vai precisar primeiro, né, de um suporte familiar, de um suporte psicológico, de um suporte medicamentoso. Em alguns casos mais graves, realmente a gente tem que internar, porque existe o risco de uma tentativa. O local mais correto para a gente internar nesse início seria um CAPS 3. Nós não temos ainda aqui um CAPS 3, certo? No segundo momento, após esse tratamento de internamento, o paciente passaria para um CAPS, né, que seria um tratamento CAPS 1 ou 2, um tratamento de um prazo maior. Além disso, fazendo acompanhamento psicológico no próprio CAPS, né, ou até mesmo um tratamento ambulatorial, em alguns casos com um psiquiatra, com um psicólogo. Isso vai depender muito do local, da condição socioeconômica do paciente, certo? Mas o que é que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que o paciente precisa ter o suporte psicológico, a família também precisa, porque cada tentativa de suicídio, cada paciente que tenta, ele afeta 5, 6 pessoas ao seu redor, certo? Outro detalhe importante é que a base, como eu disse, os fatores emocionais estão presentes. Então, passou o remédio, que geralmente, nesse caso, no caso da depressão, por exemplo, é um antidepressivo, ele não vai agir no primeiro momento. Ele leva de 15 a 30 dias para ter um efeito importante. Então, aí a terapia vai ter uma certa importância, o cuidado familiar com os utensílios que ele pode utilizar para uma tentativa vai ser importantíssimo. Arma de fogo em casa, perigo, né? Essa grande discussão que a gente tem relacionado à permissão de venda de armas, de posse de armas nas residências, no meu ver, tem um conflito com essa situação, por quê? Tentativa de suicídio com arma de fogo eleva o risco da execução ser bem sucedida em 140 vezes. Então é um aumento muito grande para ser desconsiderado, né? A tentativa mais comum, geralmente, por enforcamento, ingestão de medicamentos, mas a gente percebe que essas tentativas elas dependem do perfil do paciente, né? Homem, geralmente, morre mais, mas tenta menos. Quem tenta mais é a mulher, porque o homem tenta muito com instrumentos mais lesivos, certo? Tipo a própria arma de Exatamente. fogo. Mulher usa muito medicamento, né? E essa situação causa essa diferença entre os sexos. Entre as idades a gente tem uma diferença importante, né? Às vezes chega no consultório um adolescente, um adulto jovem, até os seus 35 anos, que tentou esse suicídio. Quando você imagina, poxa, na fase mais produtiva da vida, com tudo bem, saúde a mil, aparentemente, só que não precisa você estar vivenciando o quadro depressivo. Claro, você, como eu já falei antes, você pode ter uma percepção de que ele pode estar sofrendo e não ter procurado ajuda. Isso que tem que ser levado em consideração. E você falou essa diferença, Tiago. Eu estava lendo a respeito e eu vi que os adultos, eles planejam. Os adolescentes, eles são mais impulsivos. Tem essa diferença também. A maior quantidade de tentativas de suicídio são por impulso, certo? Tanto que o momento da tentativa é aquele momento onde você tem que ter o maior cuidado, certo?
Quando é por impulso, você protege aquele indivíduo, você mantém ele longe das situações de risco. Depois de alguns dias de trabalho, de terapia, de suporte, facilita que ele saia desse quadro, porque vai ter tempo, né? Tempo de pensar, tempo de refletir. Já o adulto, às vezes, está numa situação econômica, uma situação de desemprego, principalmente desemprego recente, né? A gente está vivendo uma crise no nosso país que também provavelmente vai elevar um pouco ou bastante esses índices nesses anos que a gente está passando. Então, a diferença maior é essa. Realmente, o adolescente, ele tem impulsividade, mas nem todo adolescente age só por impulsividade. Existem muitos que planejam. E o adulto também, tem aqueles que agem por impulsividade. A gente não pode generalizar completamente. Lógico, né? lógico. Mas realmente é mais por essa questão. Na vida adulta existe essa responsabilidade dos fatores externos. Na adolescência é mais o fator interno, o autoconhecimento, né? Os desafios, a percepção de você estar incluso no meio. E essa percepção é onde entra a questão do bullying, por exemplo. O jovem, o adolescente, principalmente a criança, está lá e de repente, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo. Ele vai estar lá sendo diferente, ele vai estar tentando se posicionar como um igual do grupo e não vai conseguir. Então, bullying também é uma das causas importantes nessa faixa etária. Até porque também é uma faixa etária, às vezes, que tá faixa etária de mudança, que estão mais inflamados também, Isso. né? Tiago, eu espero que essa nossa conversa, eu sempre digo nos programas, que se a gente consegue mudar a visão daqueles que estão nos assistindo, se a gente conseguir mudar a visão de uma pessoa, eu acho que o objetivo do programa já está cumprido. Né? Trazer você aqui para falar sobre um tema tão delicado como esse é um prazer para a gente. Mais uma vez eu queria te agradecer. A ideia de fazer o programa é justamente para alertar desses números que estão crescendo tanto, e principalmente entre jovens. Eu só quero falar mais uma coisa que é importantíssima. Escutem os jovens, escutem os adultos, escutem os idosos que pedirem ajuda. Escutem, quem estiver falando sobre suicídio, não pense que seja chantagem, não pense que seja ele querendo atenção, não. Simplesmente procure um profissional, porque você tem chance de salvar uma vida. Isso, desse jeito. Tiago, mais uma vez, muito obrigada, tá? Seja muito bem-vindo sempre ao nosso café. Eu que agradeço, Renata. Vamos continuar tomando o nosso Com café certeza. aqui, e eu me despeço de vocês e até um próximo Café com o Especialista. Tchau. Algo que ele comentou, e é bom a gente chamar a atenção, é que suicídio não tem idade. Exatamente. Né? Ele está presente em todas as faixas etárias. Mas qual a experiência de vocês? Olha, Renata, interessante isso. Eu, na UE, há 14 anos, eu atendo criança com 6 anos de idade até o idoso com mais de 80 anos. E hoje a gente verifica que a idade maior é de 20 a 29 anos, mas também entre 10 até os 18 anos. Isso chama muita atenção. Agora, os idosos estão chamando atenção não é pelo número de tentativas, mas eu sei que é o suicídio consumado, porque segundo as pesquisas recentes, os idosos no mundo todo, inclusive aqui em Arapiraca, é o dobro do suicídio em relação à população em geral. Porque a gente tem uma cultura hedonista, uma cultura do jovem, acha que o idoso é inútil e muitas vezes ele está sofrendo violência doméstica e por sofrer violência doméstica, seus próprios cuidadores, seus próprios filhos, eles, quando tentam o suicídio é para valer. É bem complicado essa questão do idoso, não é? Tem o padre Fábio, numa entrevista dele, ele falou uma coisa até que engraçado, Isso. é engraçado E a forma com forte. que ele fala, mas é algo tocante, quando ele diz assim, bota o idoso no sol, sol, tira o idoso do sol. E alguns idosos, a gente vê realmente isso. É porque a gente ama quando o outro não tem mais essa utilidade, né? É exatamente o que ele fala. E é realmente isso, tá? E isso precisa ser embutido nesse cuidado para que não haja essa violência. E não é só quando existir uma violência doméstica, física,
sempre vai existir uma violência afetiva, emocional, psicológica. E aí é preciso ver toda essa dimensão. Por isso que em todos os paradigmas e em todas as faixas etárias, existe algo que sempre vai acenar para isso, seja o bullying na adolescência, seja o bullying na fase adulta, ou seja, essa discriminação, essa falta de cuidado no idoso. E também, Hugo, ressaltar, porque é importante, a primeira infância, né? A criança com 6 anos tentar o suicídio, com 5 anos já peguei, você disse, mas a criança tem noção do que é a morte, do que é o suicídio? Tem. Porque depois que ela sai do atendimento médico, eu vou conversar com ela sozinha, e ela me diz, tia, eu quis tomar o remédio, eu quis pegar a faca, me cortar para valer, para morrer. Mas eu pergunto, o que está te levando essa tristeza tão grande? Porque eu não aguento mais as reclamações do meu pai, dizendo que eu não devia ter nascido, dizendo que eu não presto, que eu não sirvo para nada. Então, veja como é que está tenso a relação de uma criança no seu lar doméstico. É um ciclo vicioso, porque o marido bate na mulher e a mulher desconta no filho, que é o menor. Mas será que isso é justo? Que filhos nós estamos formando para o futuro? Uma sociedade cada vez mais suicida ou então cada vez mais homicida. Exato. E aí vem aquela questão, a sociedade não é só uma questão de município, né, dos órgãos municipais, é uma sociedade como um todo. Ela tem que lutar, ela tem que conversar mais realmente sobre o tema suicídio e ela tem que ter um olhar mais cuidadoso para as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje o que me chama mais atenção, desculpa, na adolescência, que o meu amigo estava falando, é a questão do ciberbullying. Hoje, a mídia tem mais influência, se for mal usada, no suicídio do que na prevenção. Porque, tipo assim, na nossa época, não existia internet, essas coisas. Então, a gente sofria bullying, mas era um bullying mais leve. Hoje, o bullying, ele chega até mesmo não ser mais reconhecido. Por quê? Porque, segundo pesquisas internacionais, 60% dos adolescentes já sofreram bullying e, por estar no meio de violências, não reconhece o bullying, porque isso já faz parte da sua cultura familiar. Quando chega na escola, aquela agressão é natural. Ele só vai perceber quando alguém morre, quando alguém tentou suicídio. Aí que o professor cai em si, que o professor também não percebe, a mãe e pai não percebem. Por quê? Porque é normal ser violento. Quando chega na autoagressão, eita, tem alguma coisa errada aqui na escola, na família, na comunidade. Isso da classe A à classe E. Até porque, antigamente, a gente falava de um coleguinha que falou alguma coisa da gente e que isso nos machucava. Hoje o bullying, como você falou, da internet, quando alguém quer falar da gente, a gente coloca na internet, né? Então a dimensão é muito maior. A gente vai continuar falando sobre bullying no próximo bloco, mas eu vou chamar o intervalo comercial, porque o tema é tem pano para manga, não é? Exato. Eu vou chamar o comercial e você não saia daí. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar e hoje a gente conversa sobre o tema suicídio. Aqui comigo, 2 especialistas em saúde mental, Hugo de Lira, que é enfermeiro, Mônica Leal, que é psicólogo. E agora esse bloco é o E aí, doutor, que são as pessoas nas ruas que fazem as perguntas pra gente aqui. Vamos lá conferir a primeira pergunta. Quais são os principais motivos que estão levando as pessoas a cometerem o suicídio? A gente já discutiu aqui, como o caso da depressão, doenças psicológicas, o próprio bullying. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu diria que o suicídio, ele mais mata no mundo porque a gente vive um mundo extremamente materialista. A gente apregou a cultura do ter, esquece a cultura do ser. Que para você ter, primeiro você tem que ser. A gente está invertendo, a gente não tem mais valores. Então, tudo está banal. A gente está vivendo a vida do outro. Isso. Né? Teve um comercial na TV, eu acho que para chamar um pouco essa atenção, onde as pessoas olhavam o celular, você estava super feliz, postava, e aí eu ia lá, arrumava o cabelo, postava também, estava feliz, ela via minha postagem. É uma comparação, né? Então a gente está vivendo toda hora a vida do outro. Ele está feliz, mas eu tenho que estar feliz, eu tenho que mostrar que estou feliz também. Eu não posso estar inferior. E no momento em que eu sinto inferior, eu começo as minhas tendências. Né? E aí, será que o problema está comigo? Sim. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta.
como alguém que está perto pode ajudar uma pessoa que já tentou suicídio. E aí eu vou complementar. Pode ajudar não só quem tentou o suicídio, mas quando você percebe que o outro pode vir a tentar. Então, como ajudar? E aí eu acho que é familiar, amigos, como essas pessoas podem ajudar? Primeiro fato, evitar os clichês. É frescura, isso não precisa disso, você está exagerando. É preciso que se perceba que essa pessoa tem uma necessidade de atenção. E essa atenção ela precisa ser direcionada. E não subestimar, não é? Porque a gente estava comentando aqui antes do programa um vídeo que uma pessoa vinculou na rede social, dizendo que ia se matar, que não estava mais aguentando essa vida. E às vezes, como está numa rede social, a primeira coisa é que quer chamar a atenção. Exatamente. Todo suicida, no fundo, é uma pessoa carente e depressiva, não é verdade? Então, mas isso é uma forma muito estranha de querer chamar atenção. Isso já é uma patologia, realmente. O que deve fazer um familiar? Isso é, às vezes, uma forma de pedir socorro. Exatamente. Então, a primeira coisa é chegar perto e acolher, é ouvir. Porque a gente está numa sociedade onde ninguém ouve mais ninguém. A gente está numa sociedade pós-moderna onde nós não somos mais gente, nós somos objetos, ainda mais virtuais. Então está complicado as relações. Não existe mais relação, muito menos vínculo afetivo ou familiar. Então a primeira coisa é se aproximar. E eu quero aproveitar esse programa e dizer como é que eu observo minha família, meu vizinho e as pessoas que trabalham comigo. O comportamento não verbal fala muito mais. A pessoa geralmente ela está mais recolhida, mais retraída, ou está muito tensa, ou muito agressiva. Isso não é normal. Em casa, por incrível que pareça, às vezes os pais estão tão desconectados dos filhos que o fato deles não comerem, o fato deles não estudarem, o fato deles se isolarem, é normal. Anormal é brincar, anormal é sair, anormal é se divertir. Então veja como a sociedade está altamente patológica, altamente suicida realmente. E a gente identifica também nisso a dependência, né? A dependência que nós temos da virtualidade, né? Porque eu estou ali no virtual e me escondo. E isso é uma coisa para a gente se preocupar e procurar entender, né? Até onde esse virtual está me escondendo. Eu me mostro também lá e aqui, eu estou como? Estou como? Então, é preciso que todo mundo esteja nesta atenção. E aí, como a gente já falou, vem a questão da sensibilidade, né? Exatamente. Não subestimar e ter sensibilidade. Empatia. É um tema que a gente não pode subestimar. Olha, Jamais. a maioria dos suicidas, eles sempre deixam um recado, um bilhete, ou então alguma coisa postada. E as pessoas às vezes riem, né? Acho que é frescura, como o Hugo falou. Não, ali é um pedido de socorro sério, porque a maioria das tentativas que eu atendo sempre deixa um recado ou alguma coisa no celular, no Facebook ou no WhatsApp. Então não é para ignorar, é para levar a sério mesmo. E bem lembrar que o silêncio também é um grito. Precisamos entender esse silêncio. Até que ponto o silêncio ele é crucial, mas até que ponto esse silêncio ele está sendo um grito de socorro. Ou seja, é olhar com um olhar diferenciado para o outro. Vamos para a terceira pergunta. Quem procurar quando identificar alguém que pensa em cometer suicídio? Essa é uma pergunta muito importante porque, às vezes, a família está tão angustiada e ela fica um pouco perdida, né? Quem procurar numa situação como essa? A gente sugere que procure a porta de entrada, né, dos sistemas de saúde e que é a unidade básica as unidades de saúde. básicas, as estratégias, né, e a rede de atenção psicossocial. E assim serão os direcionamentos, né, para cada profissional específico e também os grupos de acolhida, porque é lá que vai haver o partilhar e esse partilhar vai, como já foi dito, né, complementar aquilo que os profissionais de saúde, os profissionais da humanidade têm feito o trabalho de repaginar, de transformar essa vida. E eu tenho uma coisa para acrescentar interessante, que vai ter aqui em Arapiraca, vai se instalar possivelmente para o ano, o CVV mesmo, de Arapiraca. E como você falou no início do programa, são 12 mortes por 100 mil habitantes, é muito alto, fora as tentativas.
Só para dar uma estatística, ano passado na UE, tentativa de suicídio, nós atendemos por base 300. Quer dizer, é muito, gente. Se for comparar isso com até a nível nacional, é alarmante isso. Então, por conta disso, o CVV vai se instalar aqui em Arapiraca. Já no próximo ano. No próximo ano. Muito bem. E tem um telefone que a pessoa possa entrar em contato? O CVV vai vir com esse telefone e o projeto ele tem um telefone, né, que é 99660 8793, tem um Instagram, tem um Facebook. E aí nós temos os nossos encontros quinzenais que tem o partilhar, não é? São várias formas e que ninguém será exposto. Então, se você precisa, se alguém precisa, há uma acolhida. Não é? Nós estamos aqui e já com a novidade do CVV, que é uma vitória para Arapiraca. Precisando, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Um idoso que se recusa a tomar medicamento pode ser uma forma de suicídio? É uma pergunta interessante, porque a gente que trabalha com idoso, eu trabalho com idosos na unidade básica de saúde, e a gente percebe muito isso, eles se recusarem a tomar o remédio. E desde a faculdade eu escuto que existe o suicídio crônico. Né? Como o fumante, a gente fala que é um suicida crônico, ele está morrendo a cada dia quando ele não para de fumar. O etilismo. O etilismo também. Então o idoso, quando ele se recusa a tomar um remédio, pode ser também. Ele está deixando que a doença tome conta dele, talvez até para dizer assim, é uma forma do fim. Eu tive há poucos dias um idoso como esse, a gente foi fazer a visita domiciliar e ele estava numa situação muito crítica e a agente de saúde me disse, ele não quer tomar remédio, a família vai dar o remédio, ele não quer tomar remédio. E a família deixou até de vir pegar o remédio, porque ele se recusa. Eu disse, eu quero ir lá conversar com ele. E eu perguntei, mas por que o senhor não quer tomar o remédio? E ele ficou com ele só chorava. E eu disse, eu vou pedir o agente de saúde para passar todos os dias na sua casa para saber se o senhor está tomando remédio. O senhor precisa tomar remédio, porque o senhor vai morrer se não tomar o remédio. E ele só chorava. Então já via que naquele fundo ali tem uma tristeza, uma depressão. E a filha chegou a me dizer, disse, doutora, a gente nem vai pegar mais o remédio porque pode faltar para outra. Eu digo, você vai pegar o remédio dele. O remédio vem para ele e você vai pegar o remédio. E comecem a tirar seu pai do quarto e colocar na frente da casa, numa pegar calçada. Pegar a vitamina D, sol, né? Deixar ele interagindo com outras pessoas e não deixar só dentro de um quarto. E interessante que você fala é que, como o meu pai, eu não vou pegar para o meu pai porque eu vou deixar para o outro, e o meu pai não é importante, ele não é importante. Então aí a gente já nota a falta da importância, não é? O desprezo. O desprezo. O abandono afetivo e a morte social por antecipação desse idoso. E aí já está instalado todos os sinais. Inclusive, Renato, queria colocar um dado interessante, que pesquisas mundiais revelam que o suicídio no idoso é 2 vezes maior que a população geral, por causas que a gente já explanou aqui, tipo solidão, isolamento afetivo, psicológico, social. E a gente vê muito na fala deles, se Deus me chamar, eu já estou preparado. Né? E não é normal. Se a gente é feliz, ninguém quer ir embora. Né? Então, no idoso, a gente vê sempre uma fala assim, do tipo, tem idosos que dizem assim, eu peço todo dia para Deus me levar. E são essas falas que a gente tem que chamar a atenção, tem que escutar mais esse idoso e chegar mais junto dele. Um adendo, são as casas, esses grupos que nós temos de pessoas idosas. Então se insere, leva o teu familiar, os né? Grupos de terceira idade, exato, isso. Os grupos, as danças, é tão bonito ver, né, como eles tocam, e aí vai renascendo a felicidade e a idade vai embora. Isso. Gente, a gente está chegando no final de mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa foi maravilhoso, foi muito emocionante. Eu acho que eu também aprendi muito com esse programa. E eu queria agradecer, parabenizar vocês mais uma vez pelo projeto de vocês e dizer que o programa sempre estará de portas abertas para que vocês tragam mais assuntos que a gente possa discutir e levar para a população
uma voz que a gente possa entrar dentro das casas com uma maior facilidade. Obrigada, Hugo. Obrigado. A gente deixa à disposição a você, a população e a todos que precisarem, não é? Porque nós precisamos assim estar juntos, porque juntos somos mais. Mão dadas é que fazem as forças. Muito bem, Mônica, obrigada Eu também. também agradeço e quero agradecer a TV Ops, porque é uma televisão que está aberta à prevenção e a falar sobre o suicídio. Então, vocês não têm um preconceito de falar sobre o suicídio, porque vocês estão prevenindo. Isso mesmo. E obrigada a você por ter ficado mais um sábado com a gente. Espero vocês no próximo sábado, com mais um Saúde e Bem-Estar. Até a próxima.